Você chegou na segunda parte do episódio que trata sobre o patrimônio material e imaterial e a ligação com o turismo local. Caso você tenha começado agora a assistir esse episódio, eu te convido a assistir primeiro a parte um, para que você tenha pleno entendimento de tudo que o convidado trouxe nesse episódio super especial. Essa questão, então, né, de criar experiências, de que o turista ou o viajante, né, mudando a nomenclatura agora, ele se permita também vivenciar mais e não ser somente um observador, né? Ele consiga, porque o turismo de experiência ele vem muito na questão dos cinco sentidos, né? De a pessoa não só comer aquela comida, mas ela ajudar ou fazer, ela entender que ingredientes, sentir o cheiro dos ingredientes, qual é é a o toque, né? Essa questão do não ser mais um turista observador e sim ser o partícipe da experiência, né? Então, esse, para trazer aqui para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo também, o que se fala tanto de turismo de experiência que, como a senhora falou, é um conceito novo, é algo novo que está vindo agora e que quem está na ponta hoje, né, trabalhando com o turismo, também precisa entender essas mudanças, né, que estão no mercado, mas também, até conectando um pouquinho com a nossa fala anterior, da relação pesquisa e extensão, da relação universidade e mercado, né? Como que a senhora vê que a gente consegue levar lá para a ponta, né, para aquele produtor rural que tem o saber e fazer, para aquele proprietário de um bem tombado, né, que hoje quase se torna um fardo para ele ter aquele patrimônio tombado, porque ele não tem, muitas vezes, condições financeiras, né, de manter aquele patrimônio. Mas como que a gente poderia, então, fazer com que esses fóruns de discussão, que muitas vezes são ligados à universidade, eles consigam chegar realmente ao mercado, consigam chegar a essas pessoas que trabalham e vivem do turismo, né? Que precisam pensar nos seus faturamentos, nas suas empresas, porque às vezes a gente precisa transcender um pouco mais esses fóruns de discussão e realmente mostrar para essas pessoas o que vem mudando, as tendências e que essa velocidade da discussão da universidade, ela é um pouco diferente da velocidade que chega, né, para as pessoas lá. Como que a senhora vê isso? Esse é um grande desafio que nós sempre tivemos, né, nessa relação mais próxima, né, não só a universidade, mas eu acho que as discussões que estão no âmbito do poder público, das políticas públicas, elas chegarem na ponta, Uhum. chegarem a essas pessoas que são, né, o grande sentido do desenvolvimento da atividade. Não se tem a atividade turística se não tem produto turístico, Uhum. se não tenha, né? E o produto turístico ele vem do quê, né? Ele vem das vivências das pessoas, dos seus lugares onde elas estão, dos seus saberes e fazeres, né? Então, eu acho que acima de tudo, o primeiro passo é sempre a comunidade ela querer, ela estar Uhum. aberta para isso Sim. e todos os demais atores respeitarem esse desejo, né? Essa vontade de fazer parte de uma proposta relacionada ao Uhum. desenvolvimento desse seu saber e fazer, né, na atividade turística. E quando a gente fala de estar na atividade turística, é o quê? É você abrir as suas portas para diferentes Sim. experiências. Cada dia, cada momento é uma pessoa diferente que você vai interagir, que talvez vá trazer uma contribuição significativa ali para o teu negócio, e muitas vezes vai implicar em o quê? Em você ir moldando, lapidando o teu Uhum. negócio conforme, né, Uhum. as pessoas elas vão sentindo e percebendo, né? Que também tem isso, né? O turismo ele tem essa capacidade também de promover mudanças, transformações nos lugares, e aí até que ponto esses lugares e essas pessoas que recebem, elas estão dispostas e elas querem, né? E a partir do momento que ela está disposta, eu acho que acima de tudo também é ela saber o valor daquilo que ela tem a Sim. oferecer. A gente conhece algumas práticas que tem, né, em alguns lugares aonde muitas vezes a própria comunidade ela não consegue saber o valor que Uhum. tem aquela prática sua que tem ali na sua propriedade. E aí, o que ela faz? Ela faz com que, muitas vezes,
a sua atuação na atividade turística seja uma atuação meia, né, escravizada, porque Sim. ela trabalha e ela não vê o retorno disso. Uhum. Por quê? Porque ela não consegue enxergar, né, o quanto vale, qual o valor daquilo, né? E aí eu acho que é muito um papel desse trabalho da universidade, por meio da extensão Uhum. universitária, desses demais atores sociais que estão no poder público, nas organizações de apoio e de fomento que nós temos, né? Tem aí o Sistema S, tem tantos outros atores que fazem um papel importantíssimo em auxiliar essas comunidades a elas saberem o valor daquilo que ela tem a Sim. oferecer para os outros. Sim. E essa questão de valor, né, que eu costumo falar muito, a diferença entre valor e preço, porque para algumas pessoas isso não é entendido ainda, né? E essa questão que a professora trouxe de às vezes se sentir escravizado, porque é no seguinte sentido, o turismo ele não acontece só de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, né? O turismo acontece nos finais de semana, nos feriados, né? Em horários que as pessoas têm as suas atividades normais a serem feitas, trazendo aqui um exemplo, às vezes, de turismo de base comunitária, né? Que o agricultor, enfim, né? A comunidade tem no seu dia a dia a sua atividade econômica principal, que é a Uhum. pesca, às vezes, né, a agricultura, e ainda como segunda atividade ele tem o turismo. Então, às vezes, no momento em que ele poderia descansar, ele ainda está trabalhando com o turismo também. E como valorizar esse trabalho, como trazer essa questão de muitas vezes a gente percebe que o pequeno empreendedor ele também não sabe precificar o seu trabalho, né? Ele acha que tudo é caro porque ele precifica pela cabeça dele, ele não precifica conforme o mercado. Então, são esses desafios que a gente também enfrenta no desenvolvimento desses produtos turísticos, de, como a senhora falou, conscientizar e realmente saber se aquela comunidade quer realmente trabalhar com isso ou não. Porque o que a gente também percebe, às vezes, que esses agentes externos, eles acabam forçando, né, algum desenvolvimento por outras questões, mas realmente a comunidade não se sente ainda pertencente àquele sentido de trabalhar com o turismo, né? Então, ainda a professora tem, além da Estrada Bonita, por exemplo, alguns outros exemplos que sejam inspiradores, assim, de boas práticas nessa tua trajetória. E também eu percebo que o trabalho da Univille em relação ao mestrado e doutorado, né? Alguns pesquisadores têm trazido também muito a questão das indicações geográficas, né? Que também agora é um assunto que parece que despertou, né? Graças ao bom Deus, assim, que as pessoas e universidades e políticas públicas estão olhando mais para esse tema. E não que elas existiam e começaram a existir agora, elas já existem há um certo tempo, mas agora parece que o turismo também está vendo, né, uma valorização em relação ao desenvolvimento do turismo de base comunitária vinculado às indicações geográficas. Então, a professora tem alguns outros exemplos para trazer para a gente? Nós temos alguns exemplos aqui em Santa Catarina, né? Ainda bem que assim o nosso estado vem valorizando muito é, esses produtos, né, que têm esse potencial de IG, né, de Uhum. indicação geográfica. Um exemplo muito próximo que nós temos e que a Univille vem fazendo um trabalho conjunto há alguns anos são com os bananicultores aqui de Corupá. Sim. Inclusive, nessa semana, no curso de gastronomia, nós encerramos toda uma atividade de inovação e desenvolvimento de receitas com a Associação dos Bananicultores de Corupá e no auxílio na organização de eventos gastronômicos junto com esse grupo. E o nosso programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade vem, ao longo dos anos, fazendo um trabalho bem interessante de desenvolvimento de dissertações de Uhum. mestrado e até estudos dentro do doutorado em patrimônio, buscando a valorização desses produtos que, além de terem um valor altamente agregado, fazem todo sentido para a preservação e a manutenção de toda uma cadeia, Sim. né, que vive, né, em prol desse determinado produto. Então, esse é um exemplo. Nós temos a cachaça aqui no estado de Santa Catarina Uhum. também, que vem tendo uma valorização significativa nesse sentido. Os queijos serranos, nós temos, né,
e o vinho, a uva Goethe, que já vem se consagrando em alguns festivais aí nesse sentido, aqui no estado de Santa Catarina, e que vem valorizando muito a questão da valorizando saberes e fazeres Sim. locais, né? Tem um exemplo que eu acho que eu achei um dos interessantes que eu acho aqui em Santa Catarina, que inclusive está sendo tese de doutorado, uma pesquisa de doutorado, que é a experiência gastronômica, na verdade, afetivo-gastronômica, né? No restaurante Flus House, Uhum, uhum. né? Aqui em São Martinho. Que dando um exemplo típico assim de um restaurante que traz né, tem toda uma identidade com a cultura alemã que está ali naquela comunidade, um restaurante de estrutura familiar que assim aparentemente, né, um restaurante que não Sim, tem nenhuma sofisticação, mas que é uma agenda de meses para conseguir reserva de uma mesa, para sentir uma experiência de algo que é local, que é genuíno daquele lugar. Então, eu acho, né, dando o exemplo do Flus House, uhum. em São Martinho, nós temos tantos outros aqui no nosso estado de Santa Catarina que vem demonstrando essa capacidade de valorização que está se tendo para os saberes e fazeres Uhum. da, da, dessas comunidades e que as pessoas cada vez mais vêm valorizando e vêm buscando esse tipo de experiência. Sim. É isso que é o bacana, né? A gente tem a oferta e a demanda, né? Não adianta a gente Exatamente. só ofertar e não ter o cliente também para comprar, para consumir, né, essa experiência. Então, Exatamente. isso que é o bacana. E, professora Ioná, o que a senhora pode dar, talvez, de dicas, né? Seja para um gestor público de turismo, que esse ano, né, em 2025, nós tivemos praticamente 70% dos nossos municípios catarinenses trocando, né, de gestões nas suas prefeituras. E isso automaticamente representa também uma troca muito grande dos gestores públicos de turismo, né? Pessoas que muitas vezes não são da nossa área, né? Não são turismólogos, mas têm muita vontade de fazer o desenvolvimento do seu território, trazendo o turismo, né, como um desses fenômenos aí. Então, o que a professora Ioná pode trazer de dicas para conselhos municipais de turismo, né, que eu sei que a senhora participa ativamente no Contour de Joinville, mas pensando assim em toda essa cadeia, né, seja poder público, privado e terceiro setor, dicas que a gente pode, dicas práticas que a gente pode amanhã, talvez, ou semana que vem aplicar para trazer essa questão mais dos saberes e fazeres, né, do patrimônio material e imaterial, porque a gente sabe que quando a gente entra na nossa rotina de trabalho, muitas vezes, do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo ou passando batido algumas situações que pode se tornar um produto turístico muito bom lá na frente, né, como esse da Flus House, que até durante a BNT, né, a feira que teve em Balneário Camboriú, foi demonstrado pela Secretaria de Estado o case deles, né? Então, como que a gente consegue elevar também esses exemplos para que eles se tornem replicáveis para outros? Exato. Eu acho que o primeiro exercício que todo gestor público, principalmente quando está ingressando, né, numa função como essa, numa de extrema responsabilidade, né, e compromisso com a comunidade, é o exercício da escuta. Uhum. E essa escuta ela passa, obviamente, pelas instâncias de conselhos, passa pelas entidades empresariais, sentir, ouvir as dores de quem vem, né, na labuta e trabalhando e atuando é, na, na atividade profissional do nosso setor da atividade turística. Então, esse exercício de escuta, ele é fundamental. Obviamente, quando chega, cada gestor, quando chega, já chega mais ou menos como um plano, uma proposta que está Sim. relacionada com o plano de governo, e ele vem de um exercício, né, talvez de algumas outras escutas, mas a partir do momento que se está na função, é extremamente importante essa escuta. E eu entendo também que, assim, vamos pegar o papel das universidades, das demais entidades que acompanham todo esse processo, né? Elas têm muita contribuição a dar no sentido de muitos estudos, são muitas Uhum. investigações e projetos que muitas vezes são desenvolvidos
de forma integrada, com diferentes atores, e que ela pode certamente contribuir nesse processo de desenvolvimento, não só da atividade turística, né, mas do desenvolvimento social, Uhum. tecnológico, que estão nesses contextos. Então, esse exercício é um exercício bastante importante de se ouvir e, acima de tudo, conectar tudo aquilo que já se vem desenhando, até no escopo, eu acho que a gente não pode esquecer de que nós vivemos numa sociedade em rede, como já dizia Manuel Castells, né? Sim. Nós vivemos em rede. E essa rede é um tecido que ele se constrói na cidade, na região, no estado, no país. Então, de qualquer maneira, nós não podemos estar desconectados disso. Um município, um lugar, ele não pode estar distante daquilo que está sendo discutido enquanto estratégia de políticas públicas no contexto regional, estadual e nacional. Acho que tudo isso tem que se acompanhar de forma conjunta, porque, afinal de contas, o propósito final de todos é o quê? Né? É a valorização da atividade turística nos lugares, é a possibilidade de desenvolvimento para as comunidades e com aquilo gere a valorização dos seus saberes e fazeres, a geração de renda para essas comunidades, para que elas possam se permanecer. Como é triste a gente ir para um lugar, nós irmos visitar ou ter uma experiência num lugar onde esse lugar não tem uma identidade, tu não consegue perceber, ela está tão globalizada em Sim. relação às práticas que são ali adotadas, aquilo que o próprio Eduardo Iazzi falava, o no place, que é o Uhum. quê? Que é igual em qualquer lugar do mundo. Né? Um shopping center, por exemplo. Shopping center é igual em qualquer lugar. Esses grandes hotéis de rede, você vai, você sabe certinho de que é cada setor, cada área, por quê? Porque eles seguem um modelo padrão aí, Um modelo de né? negócio único, né, que você não pode fazer nada diferente. Exatamente. Então, eu acho que é importante se ter essa sensibilidade, até quando vai pensar, vamos empreender, vamos criar um grande complexo, tá? E esse complexo, o que, que ele tem a ver com a alma do lugar? O que, que ele tem a ver com a Uhum. identidade do lugar? Eu acho que esses são olhares atentos que tem que se ter nesse sentido, sabe, Luísa? Muito bom. Professora Ioná, para a gente ir para as nossas considerações finais aqui, porque o bate-papo é tão bom, né, que a gente já está quase no nosso horário aqui, porque a gente poderia também continuar essa conversa, né, e trazer muito mais exemplos também, para que a gente consiga fazer com que o nosso ouvinte, né, e as pessoas que estão nos assistindo também tenham como consultar, né? Como a gente falou da Estrada Bonita, a gente falou da Flus House e tantos outros exemplos que foram trazidos aqui, porque a visualização ela é muito importante e principalmente dizer, né, para as pessoas que não acontece do dia para a noite, né? É como a senhora falou ali no final de dicas, né? A escuta ativa do território, principalmente desses atores que estão vinculados, que são pessoas completamente diferentes, né? Que têm níveis de conhecimento diferentes, que têm histórias de vidas diferentes, idades diferentes. Então, eu saber me comunicar com todas essas pessoas também é fundamental. Professora Ioná, uma mensagem final que a senhora queira deixar aqui, né, vinculado a esse nosso tema de turismo local com patrimônio material e imaterial, para a gente encerrar aqui a nossa gravação de episódio. Olha, Luísa, eu acho que uma frase que sempre que eu carrego comigo e está muito aqui presente no nosso cotidiano aqui na atividade na universidade, é a gente ter essa capacidade de deixar a estrela que tem dentro de nós brilhar. Uhum. E brilhar no sentido de que a gente pode, a partir daquilo que a gente acredita, a gente ser luz, a gente ser caminho para as pessoas, sermos agentes efetivos de transformação. Então, e normalmente quando eu tenho oportunidade com os meus acadêmicos, com os meus colegas, eu gosto muito de sempre reiterar esse princípio para a gente deixar essa estrelinha que está dentro da gente sempre ela florar a brilhar e para que isso sirva, né, de luz, de caminho para todas as pessoas, porque afinal de contas
A nossa condição na humanidade, né, nessa sociedade, é de promover o quê? Promover transformação no campo das melhorias, de ver de Uhum. que maneira eu posso contribuir para que esse mundo seja melhor. Qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Né? E o ser humano, ele é, apesar de tantas tragédias, tantas atrocidades que a gente vê assim por aí, eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito nessa capacidade que ele tem de fazer coisas tão boas, coisas tão transformadoras, e que a gente possa fazer esse exercício diário. Quando acorda de manhã, já imaginar o que eu vou fazer de bom hoje para transformar o meu dia melhor e o dia de outras pessoas. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar a todos, e nesse processo, nesse nosso caminhar dentro da atividade turística, de que maneira que a gente pode contribuir para que esse fenômeno tão espetacular ele possa ser percebido pelas pessoas e ele possa ser efetivamente um agente de transformação na sociedade para que sejamos aí seres humanos ainda melhores. Acho Muito que é bom. isso, Luísa. Muito bom. Nossa, conectou totalmente também com o nosso projeto, né, com o podcast Ecos do Tempo, porque a gente acredita muito que todo esse conhecimento que a gente está trazendo, essas pessoas, esses profissionais maravilhosos, principalmente para a transformação do que a gente acredita aí, de desmistificar muitos assuntos, né, trazer também oportunidades, modelos de negócio para outras pessoas, que é isso que a gente acredita, que a gente não pode ficar com conhecimento só para a gente, né? Tem muito conhecimento, tem pessoas fantásticas trabalhando e a gente precisa disseminar cada vez mais isso para vocês. Então, a gente chega ao final de mais um episódio do podcast Ecos do Tempo. Eu sou Luísa da Silva, host desse programa, e agradecer mais uma vez a professora Ioná pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tudo que a gente fez de trocas aqui, e também convidar vocês já para ficar aqui conosco, porque já está saindo o próximo episódio com o tema Educação Patrimonial e a legislação dessa área. Esse profissional que vem também aqui conversar com a gente tem anos de carreira, é um profissional que trabalha também na prática, né, com a legislação, com patrimônios tombados, aí com Fundação Catarinense de Cultura e IFAM. E eu te convido, então, para você não perder esse episódio que também está super especial.